ar mais uma edição do Espaço Técnico aqui na TV CRC-SP. No programa de hoje, vamos falar sobre as retenções na fonte da prestação de serviços. Os pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, referentes à prestação de serviços, estão sujeitos à retenção do imposto de renda. Em fevereiro de 2004, a Lei nº 10.833, de 2003, instituiu ainda a retenção na fonte das contribuições sociais entre pessoas jurídicas. Isso vale também para pagamentos feitos por órgãos públicos e empresas de economia mista. Para discutir o assunto, vamos receber em nossos estúdios o contabilista e consultor tributário José Joaquim Filho. E teremos ainda a presença do contabilista, empresário da contabilidade e conselheiro do CRC-SP, Osvaldo Pereira. Você assiste agora a exposição técnica do José Joaquim Filho e, em seguida, o debate sobre o assunto. Confira. Olá, pessoal. Nosso tema de hoje será retenções na fonte. No âmbito federal, o imposto de renda e as contribuições retidas na fonte, ou seja, PIS, COFINS e contribuição social. Por que foram criadas tantas retenções na fonte ao longo desses anos? Nós temos aqui a figura do governo transferindo a responsabilidade, no caso das transações entre prestador de serviço e tomador, para o tomador de serviço. Então ele é responsável por reter e recolher esses impostos. Bom, com isso, há exatamente essa intenção de evitar sonegação, quando essa transferência de responsabilidade, cabe o prestador de serviço, quando ele sofre retenção, fazer as respectivas compensações. Nós temos o primeiro tratamento do IR, quando ele é recebido de uma pessoa física. Então, numa pessoa física, nós temos aqui um contribuinte individual, que é um autônomo. Aqui eu descrevo um RPA, no qual é aplicado a tabela progressiva do imposto de renda. Então, o IRPA, ele vai ser calculado, deduzido, por exemplo, o INSS da base de cálculo do IR, e aplicado a tabela progressiva, no caso. O recibo de pagamento do autônomo é o documento que é utilizado aí pela fonte pagadora. Algumas prefeituras utilizam também nota fiscal, há de se observar, no caso, quando for uma pessoa física, utilizar sempre a tabela progressiva do imposto de renda. O momento para reter o imposto de renda quando a gente fala de uma pessoa física é o regime de caixa, ou seja, quando for efetivamente paga a remuneração, nasce o fato gerador, ou seja, nasce o momento de fazer a retenção do imposto de renda. Isso está previsto lá no artigo 620 do Regulamento do Imposto de Renda. Se acontecer mais de um pagamento dentro do próprio mês, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, então aplicar-se-á a alíquota do somatório dos rendimentos dentro do próprio mês a essa pessoa física e vai compensando efetivamente o que foi retido anteriormente dentro do próprio mês. Falamos aqui da pessoa física quando recebe esses rendimentos. Vamos falar agora da pessoa jurídica recebendo rendimentos na prestação de serviço. Temos aqui também as sociedades, de profissões regulamentadas, que são 40 itens, que estão no artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda. Quando vocês tomarem serviço desses 40 itens, vocês vão fazer a retenção de 1,5% no Código 1708. Aqui só uma informação complementar, dentro dessa lista de 40 itens, nós temos empresas que são do Simples Nacional. Eles abriram exceção a algumas atividades de profissões regulamentadas para estarem no Simples. Então, se for dentro dessa lista do Simples, vocês não devem fazer a retenção. Eu posso citar, por exemplo, aqui no item 13, serviços de contabilidade, que é um serviço no qual pode ser do Simples Nacional. Eles estão tributando lá no anexo 3. Serviços de ensino e treinamento também, ali no item 18, pode ser também do Simples Nacional. Então, deve-se observar aí quando for serviços tomados de empresas do Simples. Uma outra forma de retenção nos serviços que são de segurança e ou vigilância. Então, essas atividades de segurança ou vigilância, quando estiver prestando serviço, então o tomador de serviço ela vai fazer uma retenção na alíquota de 1% no Código 1708. Aqui a legislação, ela não traz regras específicas. Então, seja serviço de segurança ou vigilância eletronicamente ou não, a gente faz a retenção na alíquota de 1%.
Nós temos aqui também as entidades sem fins lucrativos que prestam serviços. Então, essas entidades imunes, as isentas do imposto de renda, temos como exemplos aí os partidos políticos, os templos, os cultos. Então, essas entidades, elas são isentas, imunes na Constituição. Elas, como tomadora de serviços, elas retêm o imposto de renda quando da contratação desses serviços. Quando elas prestam serviços, assim como as empresas do Simples, elas não devem sofrer a retenção, no caso, pelo tomador, já que elas são imunes ou isentas do imposto de renda. Compensação do imposto de renda, nesse caso, ele é compensado pelas empresas tributadas com base no lucro real, presumido e no lucro arbitrado. Então, o tomador de serviço faz a retenção, os prestadores de serviço nos meses de apuração, ele vai compensando o imposto de renda. Ele não pode antecipar, obviamente, a retenção se o tomador ainda não reteve o imposto. Então, ele deve aguardar a retenção para ele, efetivamente, no mês da apuração, fazer as suas compensações. No final do período, a empresa ela vai enviar até o final de fevereiro o informe de rendimento, no qual está contido todas as retenções que foram objeto de pagamento do imposto pela fonte pagadora. Então, com essas informações do informe de rendimento, as prestadoras de serviços, elas vão fazer as suas comprovações para fins de declaração de imposto de renda, por exemplo, a DIPJ, e elas vão colocar essas informações dos informes de rendimentos nas fichas específicas da DIPJ, no caso, que seria, por exemplo, a ficha 57 da DIPJ, que seria o espelho do informe de rendimento, para fim de comprovação aí das compensações que os prestadores fizeram. Vamos falar então agora do PIS, a COFINS, a contribuição social, que são as contribuições retidas na fonte, que veio com a Lei 10.833, no caso. O tomador de serviço é responsável pela retenção e recolhimento, que são as pessoas jurídicas em geral, as entidades sem fins lucrativos, os condomínios residenciais e comerciais, as cooperativas, as fundações e os partidos políticos. Estão sujeitos à retenção, nesse caso, serviço de limpeza, conservação ou zeladoria de bens imóveis, serviços de manutenção, conservação e conserto de bens móveis e imóveis. Observem que a legislação aqui ela traz os dois, o imposto de renda ele trazia somente os imóveis. Eles só citam aqui a exceção que não há retenção dessas contribuições para esse tipo de serviços tomados, seria se for de caráter isolado, ou seja, uma simples manutenção de caráter isolado. Então, essas manutenções e conservações de bens móveis e imóveis têm muita relação aí contratual nesse caso, né, quando há retenção. Se for meramente de caráter isolado, não há retenção. Serviço de segurança, de vigilância, né, e nós temos também a retenção. Lembrando que as empresas que estiverem no Simples também não sofrem retenção dessas contribuições. Transporte de valores, locação de mão de obra, factory, e serviços tomados daquelas atividades de profissões regulamentadas. São os 40 itens. Alíquotas, de forma geral, dessas contribuições, elas são 4,65. Alguns tratamentos específicos que são retidos, PIS ou COFINS, ou a contribuição social. Ou quando o tomador de serviço for um órgão público federal, eles utilizam uma tabela da Instrução Normativa 539. Então, eles fazem retenções de códigos específicos de acordo com o tipo de serviços tomados. Temos aqui também a figura do tomador, que ele está dispensado da retenção quando os pagamentos forem igual ou abaixo de R$5.000. A somatória desses valores ele é mensal, ele não é quinzena, a questão dos R$5.000. Se der 5.001, né, somando os pagamentos desse prestador, aí já há retenção na somatória, né? Os órgãos públicos que usam a IN 539, eles não têm um valor mínimo de R$5.000, como as demais entidades. Ocorrendo mais de um pagamento a essa mesma pessoa jurídica, a esse prestador, serão somados todos os valores, né, para fins de retenção, atingindo os valores acima de R$5.000, faz a retenção e efetivamente já foi retido anteriormente na quinzena anterior, faz a compensação. Encerramos aqui o nosso trabalho de hoje e vamos agora para as perguntas. Joaquim, na sua palestra de hoje, na sua apresentação, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais quando o prestador de serviço, que seja do Simples Nacional,
presta o serviço ao tomador e qual seria a postura tanto do prestador como do tomador de serviço quando haja a participação do prestador do Simples Nacional? É uma pergunta bastante interessante, Oswaldo, porque existem bastante empresas do Simples hoje aqui no mercado brasileiro, né? Então, assim, como prestador de serviço especificamente, ele tem que colocar isso no corpo da nota, que ele é optante do Simples Nacional. Também ele deve incluir na nota fiscal um documento que é uma declaração anexa em 2 vias, especificando exatamente todas as regras do Simples, que ele cumpre todos a legislação, etc., tudo. Existe o comitê gestor que gerencia, né, formado por todas as entidades, né, da federação, no âmbito do Estado, município, Distrito Federal e a própria Receita, na qual eles acompanham todo o trâmite, né, de faturamento, de tributos que as empresas do Simples pagam. Então, eventualmente, para os tomadores de serviço, ele sempre quando ele está tomando serviço, ele precisa ter essas preocupações, né, para ver se ela realmente está regular perante esses órgãos. Se ela não estiver irregular, obviamente você, né, a empresa como tomador de serviço, ela deve reter esse imposto de renda ou efetivamente os demais, as contribuições na fonte. Então, eu sempre recomendo para os colegas exatamente ter esses cuidados de olhar no site da Receita, nesse momento, como é que essa empresa está perante o Simples Nacional. Como eu citei na apresentação, olhando no site da Receita, naquele banner verdezinho, na parte de baixo, ele olha o CNPJ dela. Se efetivamente ela está optante do Simples, então significa que ela está regular perante o fisco. Se efetivamente ela não estiver no Simples, provavelmente ela deixou de pagar algum tributo, etc. Tudo. Então, mesmo que ela tenha todas as informações no corpo da nota, ou mesmo a declaração, eu recomendo o tomador de serviço fazer a retenção, porque nesse momento ela foi excluída de ofício perante a Receita. Então, ela não é mais do Simples Nacional, ou ela é do lucro real, outro lucro presumido, etc. Tudo. Para que depois não recaia a responsabilidade para o tomador de serviço. E numa situação, Joaquim, que a empresa prestadora de serviço tem alguma medida judicial que a proteja para que ele não tenha retenção. Qual é o procedimento que teria que tomar o tomador de serviço e, evidentemente, o prestador de serviço? Um exemplo típico que você está citando são os advogados, que eles tinham a liminar, por exemplo, da COFINS, né? Então, os advogados, né, como essas empresas que têm isenção ou medida judicial, ela deve informar isso no corpo da nota para que o tomador fique sabendo disso. Por exemplo, uma liminar também, uma cópia da liminar anexada na nota fiscal, para que esteja ciente. Obviamente, se não tem essas informações de descrição no corpo da nota, o tomador de serviço não sabe efetivamente que ele tem isenção de algum desses ou mesmo liminar ou medida judicial em andamento. Então, se ele não informar isso efetivamente, aí o tomador tem que fazer a retenção. Nós tínhamos a compensação antigamente através somente do IR. E através da 11.727 houve a permissão que se fizesse outras retenções. Eu gostaria que você também desse uma explanação sobre isso. Isso foi bem específico, né, que foi uma medida provisória 413 que foi convertida na Lei 11.727. Especificamente, por exemplo, os órgãos públicos federais, né, no qual as empresas que prestavam serviço para esses órgãos, elas não poderiam compensar o PIS e a COFINS com tributos de espécies diferentes, por exemplo. E com essa lei 11.727, ela agora pode compensar o PIS com outros e a COFINS com outros tributos administrados pela Receita Federal. Então isso ficou muito bom, principalmente para quem presta serviço para esses órgãos públicos, para não gerar muito crédito, né, acumulado e não poder compensar exatamente o PIS, né, com outros tributos. Muito bom. Muito obrigado, Joaquim. Bom, parabéns aos convidados pela excelente participação. Com certeza, muitas questões sobre o tema foram esclarecidas hoje. Termina aqui mais uma edição do Espaço Técnico. Você acompanha outras notícias do setor contábil na programação da TV CRC-SP, a TV online do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.